Questão Enem PPL 2019. Na descrição do vídeo, nós temos um PDF com todas as 12 questões do Enem da disciplina de História dessa prova do Enem PPL 2019. Baixa esse PDF, responde as questões, confere o gabarito, errou ou teve dúvidas, analisa comigo. O texto diz o seguinte: a ausência quase completa de fantasmas na Bíblia deve ser favorecido também a vontade de rejeição dos fantasmas pela cultura cristã, ou deve ter favorecido também a vontade de rejeição dos fantasmas da cultura cristã medieval. Várias passagens dos evangelhos manifestam mesmo uma grande resistência com relação ao culto dos mortos. E aí ele cita dois trechos. Deixa os mortos sepultar os mortos, diz Jesus em Mateus 8:21, ou ainda, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, ainda em Mateus 22:32. Por certo, numerosos mortos são ressuscitados por Jesus e mais tarde por alguns de seus discípulos, mas tal milagre, o mais notório possível segundo as classificações posteriores dos estudos do Antigo Testamento medieval, que é hagiográficos, não assimilável ao retorno de um fantasma. Quer dizer que quando se ressuscita, não está ressuscitando um fantasma. Ele prefigura a própria ressurreição do Cristo 3 dias depois de sua paixão, algo em torno de você fazer corpo e alma ao mesmo tempo. Antecipa também a ressurreição universal dos mortos no fim dos tempos, algo que seria o equivalente aí ao Apocalipse e ao milenarismo. E ele diz assim: de acordo com o texto, a representação da morte ganhou novos significados nessa religião para. Um comentário clássico é que essa não é a primeira vez que o Enem faz abordagens sobre temas da morte. Em outros anos ele fez essas abordagens, e inclusive fazendo um paralelo com a forma como a gente interpreta a morte na atualidade, na contemporaneidade, isso é, do século XIX, XX e XXI. E é interessante a gente observar que ocorreu sim uma mudança muito forte na forma como nós interpretamos a morte e encaramos ela. Esse é o primeiro ponto e acho importante que a gente tenha essa visão. E agora, uma outra característica é que a morte é um tema muito forte na Idade Média, porque até certo ponto a forma como a igreja controlava a sociedade, dadas as devidas proporções, é uma forma bastante pesada em cima da morte, com uma forma do medo. Olha, se você não fizer isso quando você morrer, você vai para o inferno, então faz do jeito que a gente está te dizendo. Era um mecanismo, o medo da morte e o medo da morte ir para o inferno, né? O pós-morte, era uma coisa muito forte dada aos membros das igrejas da época como uma forma de controle da sociedade. Mas no caso aqui, a letra A menciona que era extinguir as formas de ritualismos funerários ou de rituais funerários. Não era essa a ideia. Até hoje nós temos rituais funerários dentro de uma tradição cristã. Não é o caso aqui extinguir essas formas de rituais, não. A letra B diz que era para evitar a expressão de antigas crenças politeístas. Eu confesso a você que no texto não tem isso não, mas o Enem considerou isso como verdadeiro. A intenção era essa mesmo. Talvez aqui precisasse ter uma interpretação mais forte da passagem. E aí, como péssimo estudioso da Bíblia, eu não consegui ver essa menção, né? Que quando Mateus fala dessa forma, ele fala para não cultuar os mortos tal qual as religiões antes do cristianismo, de crenças politeístas. Imagino eu que tenha sido, então, a partir daí. Você precisava pesar a mão um pouquinho mais. Então, o cristianismo ou a cultura cristã, de fato, não tem essa tradição de rememorar sempre algumas características dos mortos na condição de fantasmas. A letra C está errado porque ele menciona que sacramentar, ou seja, determinar a execução do exorcismo de infiéis. Nada a ver uma coisa com a outra. Como assim? Eu determinar que seja feita a execução e o exorcismo de pessoas que não são cristãs ou que são infiéis, não é isso que o texto está mencionando, não. Enfraquecer a convicção na existência do demônio. É importante
até certo ponto dentro de uma narrativa por conta do maniqueísmo. Que é exatamente a ideia de que exista o mal em oposição ao bem, e o demônio seria essa existência e tudo mais. Então não é para necessariamente enfraquecer ele, e sim para enfraquecer uma outra narrativa. Fique claro aqui que a gente está analisando o texto, as frases, sobre a ótica de uma análise histórica, e não uma análise necessariamente dentro do campo da religião e da teologia. É uma análise vista de fora, como quem analisa um objeto sem fazer parte daquele objeto necessariamente. É assim que a gente precisa analisar as questões sobre religiões, sem colocar grandes juízos de valor, só através de análises baseadas em princípios de teorias e conceitos das ciências humanas. E a letra E menciona consagrar as práticas de contato mediúnicos transcendental, ou seja, afirmar que existe esse contato com uma espiritualidade, desses fantasmas, desses espíritos. É óbvio que essa questão está falsa, porque ela está afirmando o que o texto nega, que é essa crença na ideia de que existe fantasmas andando pelo mundo dos vivos. Alternativa letra B de bola. Deixa um comentáriozinho sobre essa questão. Comenta aí também se você teve alguma dúvida. Eu, na medida do possível, vou respondendo as dúvidas de vocês. Desejo a todos bons estudos e até a próxima questão.